Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 30 de agosto, uma segunda-feira, e vamos a falar de álgebra hoje. Hoje temos o invitado, nosso convidado, aluno de casa, tá? Tem sido professor aqui da nossa casa também, e agora está continuando seu doutorado na UFSCar. O professor Evandro Rivas. Aqui ele vai apresentar, vai falarmos sobre as identidades polinomiais para a álgebra das matrizes triangulares. Tá? Então, eu vou dar passo ao professor Michael, que vai falar um pouco sobre a experiência do professor Evandro. Tá, professor Michael? Então, boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer o Evandro por ter aceito o convite, né? Assim como o Ivan falou, e é bom falar isso, né? A semana, uma das últimas palestras tivemos o Matheus, né? Também da casa. E agora o Evandro, que também saiu daqui, formado aqui, né? Em casa. Então, da histórico do Evandro, fez licenciatura aqui na Universidade, na UTFPR, Pato Branco, 2013, mestrado pela Universidade Federal de São Carlos, 2016, passou por aqui como professor, né, foi o nosso colega aqui, 2016, 2017, e atualmente está fazendo doutorado lá na UFSCar, né, também na Universidade Federal de São Carlos, e tem experiência na área de pesquisa em álgebra com identidades polinomiais de pi-álgebras, que ele vai apresentar um pouco hoje sobre sua pesquisa, né? Muito grato por estar aqui acompanhando-nos, Evandro, e, bom, a palavra é com você. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar um pouco, né, conversar um pouco com vocês, né, a respeito dessa área de pesquisa que eu trabalho, né, que como o professor Ivan já comentou também, o Matheus, né, então o Matheus, ele já deu uma palestra há pouco tempo, né, ele já introduziu esse assunto para vocês, né, os acadêmicos que estão acompanhando a palestra, então, terem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa área, né. Eu pretendo também aprofundar um pouquinho mais, né, dentro da área de pesquisa PI álgebra, né, PI teoria, apresentar um pouco do que eu trabalho também aqui no meu doutorado, que já está em reta final aí de doutorado. E também fiquei muito feliz, né, em conversa com o professor Ivan, né, ele me falou que também, né, tem um grupo de pesquisa nessa área aí na UTF. Então, muito bacana, né, às vezes tá do lado de vocês aí a oportunidade de vocês também, quem tem interesse, né, se aprofundar um pouco nessa área de pesquisa, e também para aqueles que talvez não tenham tanto interesse em estudar matemática pura, também é sempre bacana ter um pouco de conhecimento, né, sobre o que se estuda em matemática, num âmbito um pouco mais geral, né. Então é isso, né, eu vou apresentar aqui, então, alguns slides para vocês, e sintam-se à vontade, né, como o professor já falou, para me interromper, para perguntar, tirar dúvidas, enfim, a qualquer momento aí durante a apresentação. Não poderia esquecer também, né, tenho vários ex-professores meus aí que estão acompanhando a palestra, né, a gente fica muito feliz, né, em voltar, né, eu sou formado aí, como eles já falaram também, sou filho da UTF, né, fiz graduação aí, e tem vários professores que são da minha época que foram meus professores, né, que a gente nunca esquece, que estão aí acompanhando a palestra, então é um prazer imenso, né, poder apresentar para eles e para todo mundo, gente. Então vamos lá, sem mais delongas, né. Beleza. Bom, pessoal, como eu comentei, então, eu vou falar, né, nessa palestra sobre identidades polinomiais graduadas para álgebra das matrizes triangulares, que é um dos temas centrais aí do meu doutorado, que é um dos temas centrais de pesquisa, o qual eu desenvolvi aí nos últimos anos. Mas antes de entrar devidamente nesse assunto, eu vou falar um pouco sobre a história, né, da onde que surgiu, né, esse tema de pesquisa, né, em matemática, que é identidades polinomiais. Bom, então, polinômios em variáveis não comutativas, se anulando sob a avaliação de um elemento de um conjunto, que eu vou dar uma breve introdução, a gente vai falar sobre vários conjuntos aqui, pessoal, é um pouco abstrato, mas eu sempre vou dando uma ideia do que é, tá, para vocês não ficarem muito perdidos. Então, esses polinômios que se anulam nessas variáveis são chamados de identidades polinomiais, e elas foram consideradas inicialmente lá em 1922 com o trabalho de Den e de Wagner em 37. Aqui eu já gostaria de chamar a atenção para vocês, pessoal, que é uma área de pesquisa bem nova, né? Olha, que não tem praticamente aí 100 anos, né, de existência. Então, se a gente for pensar, né, comparar com outras áreas de pesquisa em matemática,
Então, é uma área que a gente pode considerar muito nova, né? E é curioso também que esses trabalhos, eles ficaram meio que esquecidos por mais ou menos uns 10 anos, né? Até que surgissem resultados propriamente nesse sentido de PI teoria, né? Com os trabalhos de Jacobson e Kaplansky no final dos anos 40. Então, esses trabalhos ficaram esquecidos por algum tempo, depois foram retomados e aí ganhou essa característica da PI teoria, que ela é bem, bem particular, né? E é bacana sempre estudar a PI teoria, a PI álgebra, porque a gente consegue, além de aplicações no âmbito computacional, essa área de pesquisa, ela também me dá importantes informações sobre a estrutura do conjunto, né? Então, a gente, descobrindo identidades polinomiais de uma álgebra, de um conjunto, a gente consegue ter informações importantes sobre a estrutura dessa álgebra. O que é muito importante, né, para quem estuda matemática. E para finalizar, então, em 1950, veio o famoso, né, celebrado Teorema de Amitsur-Levitsky, que, inclusive, o Matheus apresentou na oportunidade aqui na palestra dele, né? E é um teorema que veio para fechar, então, um resultado muito importante para identidades da álgebra das matrizes, que foi muito celebrado, né? Então, veio para fechar e concretizar, né, essa área de pesquisa em 1950. Bom, eu gostaria de enfatizar também aqui com vocês as universidades do Brasil que formam doutores em PI teoria, tá? Então, são essas universidades no Brasil que atualmente formam doutores em PI teoria, que é a Universidade de Brasília, na região centro-oeste, a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba, no Nordeste, a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos, que é a qual eu pertenço, né? Então, na região Sudeste, e na região Sul, a Universidade Estadual de Maringá. Então, vejam que apenas não tem, né, na região Norte, não tem nenhuma universidade que formam pesquisadores em PI teoria, né? As demais regiões, todas elas, então, formam doutores em PI teorias. Bom, gente, aqui formam doutores. Não significa que as outras universidades não pesquisam nessa área, né? Então, aqui é apenas as universidades que formam doutores. E aproximadamente 60 doutores foram formados nessa área de pesquisa no Brasil nos últimos 20 anos, nestas instituições acima listadas, né? Bom, era isso que eu gostaria de introduzir sobre esse assunto, tá? Então, agora sim, eu vou começar a entrar um pouco mais sobre o que eu estudo, né? Também vou dar alguns exemplos, né? Vou relembrar alguns conceitos sobre identidades polinomiais. Pessoal, então eu vou fixar essa notação aqui. Esse K aqui, ele vai representar um corpo, tá? A gente vai iniciar fixando algumas notações. Para quem não está muito habituado com essa linguagem assim, matemática, né, desses conjuntos, para quem, talvez, os alunos um pouco mais avançados aí no curso, na minha época era no 3º ano, né, que a gente fazia estruturas algébricas, K vai representar um corpo, mas você pode lembrar nos números reais, né? As estruturas dos números reais é um ótimo exemplo, né? Conjunto dos números reais de corpo, para a gente se basear, né, e entender o que está sendo construído aqui, tá? E eu vou fixar um conjunto infinito X. É um conjunto infinito qualquer aqui, com várias variáveis. Olha aqui, x1, x2, xn e assim por diante. Um conjunto qualquer. E a partir desse conjunto, eu vou começar a formar palavras. Mas, pessoal, palavras não é sentido de palavras que a gente conhece do português, né? Nomes, palavras de maneira geral. São produtos dessas letras, né? Então, x1, x2, x5, x7, x2, x1, x3, x1, x9, x1, x9 e assim por diante. Enfim, x5, x5. Aqui eu gostaria de chamar a atenção que a palavra x1, x2, ela é diferente da palavra x2, x1. Por isso que eu coloquei aqui ambas, tá? Porque a gente está trabalhando com variáveis aqui não comutativas, tá? Se fosse igual, a gente perderia o sentido isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, essas variáveis, elas não podem ser comutativas, tá? Então, esses aqui são exemplos de palavras formadas a partir desse conjunto X aqui, que é um conjunto infinito. Vejam que ele não para no xn, né? Então, ele tem infinitas variáveis nesse conjunto. Bom, aí eu vou pegar P1, P2, PMs, algumas palavras. Aqui eu dei alguns exemplos de várias delas, né? Eu vou, sei lá, pegar M qualquer dessas palavras. E eu vou chamar de polinômio uma expressão do tipo α1P1 mais α2P2 mais αmPM, onde esses escalares aqui, esses alfas que estão multiplicando, eles estão no corpo, fixado já anteriormente. Lembre que esse corpo aqui pode ser, então,
pode ser pensado como o conjunto, se fossem os números reais, então esses alfas aqui seriam números reais, que estariam multiplicando essas palavras, tá? Exemplos, então, de polinômios. x2, x1, x2, x2, mais 5x1, x4, menos 3x4, x4, x2, x3, tá? Um exemplo de polinômio. E a gente vai denotar, então, que esse p aqui, ele depende das variáveis x1, x2, x3 e x4, que são as variáveis que estão nele aparecendo, né? E um exemplo de polinômio muito importante, importantíssimo, crucial nessa teoria, é o comutador. O comutador, a gente define ele da seguinte maneira, ó. Então, esse símbolo aqui representa o comutador, é o colchete, tá? Então, o colchete de x1, x2, ele é definido como x1 vezes x2 menos x2 vezes x1, tá? Então, esse polinômio aqui, ele é muito importante. E ele ganha um nome devido à sua importância. Ele é chamado de comutador. Bom, pessoal, e eu aqui vou fazer uma pergunta. Olha só. O que ocorre se a gente trocar, então, a variável x1 e a x2 no comutador de x1 e x2 por duas matrizes, A e B, em UT2 de K? Eu só queria relembrar, pessoal, que UTN de K, eu vou chamar, aqui pode ser UT2, UT3, UT4, representa as matrizes triangulares estritamente superiores. É aquela, gente, que só tem elemento da diagonal, tem elemento na diagonal e acima dela, tá? Acima dela. Abaixo da diagonal, todo mundo é zero. Então, esse conjunto, aqui, durante toda a minha apresentação, será representado por UTN, tá? Então, nesse caso aqui, como eu estou com índice 2, como vocês podem ver, então eu estou falando de matrizes triangulares superiores de tamanho 2 por 2. Então, eu vou pegar duas aqui, ó. O A, que é uma matriz triangular superior, então eu coloquei seus elementinhos aqui. E o B também é uma matriz aqui triangular superior de tamanho 2 por 2. Esses A e J aqui, que estão nessas matrizes, são elementinhos do corpo, tá? Que a gente pode pensar aqui como sendo R. Bom, gente, como eu acabei de definir, o comutador de A com B, ele é definido por AB menos BA. Se eu substituir o A aqui por x1, sendo essa matriz 2 por 2, e o B aqui no x2, sendo essa matriz 2 por 2, e fazer essa continha de A vezes B menos B vezes A, o produto que a gente está habituado lá de matrizes mesmo, de linha por coluna, né? Vocês vão perceber que quando eu faço A vezes B, vai me dar essa matriz aqui de tamanho 2 por 2. Menos, né? Então, B vezes A vai me dar essa matriz aqui de tamanho 2 por 2. Então, eu gostaria de chamar a atenção que quando a gente subtrai, então, essa matriz dessa matriz, esse elementinho vai subtrair esse elemento vai subtrair esse elemento, cada entrada é por sua respectiva entrada, certo? E aqui, então, na primeira entrada, eu vou ter A11, B11 menos B11, A11, né? Vai ter essa entrada. Só que como esses elementos aqui, eles estão no corpo, o B11 vezes o A1 é a mesma coisa que o A1 vezes B1. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai zerar a diagonal. Então, quando eu substituir o comutador de x1 por x2 por duas matrizes triangulares superiores 2 por 2, aconteceu isso aqui, ó. Eu zerei a diagonal, né, que antes não era nula, e aqui em cima não necessariamente é nulo. Vai ficar essa entrada menos essa entrada. Pode ser nula? Pode ser nula, mas não necessariamente. Pode dar uma entrada não nula. Por isso que eu coloquei uma estrelinha aqui. Então, quando eu substituir o x1 pela matriz A, o x2 pela matriz B, e fiz essa continha aqui, esse produto de matriz, eu obtive essa nova matriz, né, que também é triangular superior, mas ainda mais, ela tem zero na diagonal, tá? E, pessoal, então, se eu pegar mais duas matrizes em UT2 de K, desse mesmo jeito aqui, e eu fazer o produto do AB, comutador de A com B, vezes o comutador de C com D, então, como a gente viu, o comutador de A com B, ele zera a diagonal, sobra só esse elemento não nulo. O comutador de C com D, bom, ele tem a mesma propriedade, né? Então, esse vai ser o único elementinho que não é nulo. E quando eu faço esse produto de matrizes 2 por 2, a gente pode perceber que vai dar zero, né? Vai zerar todas as entradas. Então, essa propriedade aqui é muito bacana. O que a gente mostrou foi que quando eu troco, né, essas entradas desses comutadores por matrizes triangulares superiores 2 por 2, ela sempre se anula, sempre dá zero, né? Sempre dá zero. Em outras palavras, o que a gente mostrou é que esse polinômio, como sendo o produto desses dois comutadores, é uma identidade polinomial para o T2, tá? Então, vejam que a gente provou que um polinômio é uma identidade polinomial para o T2 de K, sem saber o que de fato é uma identidade polinomial, né?
Então, esse polinômio ele se anula sempre que a gente substitui por elementos do conjunto grande, né, que no caso aqui era o T2, ele sempre se anula. Então, ele é uma identidade polinomial para esse conjunto. Bom, definindo formalmente o que é uma identidade polinomial, então, pessoal, eu vou denotar por K de x, dessa maneira assim, ó, o conjunto de todos os polinômios formados a partir dessas letras, tá? Então, x1, x2 é aquele conjunto infinito. Todos os polinômios a gente vai denotar por esse conjunto. E a gente chama esse conjunto de álgebra associativa livre, livremente gerado pelo conjunto das variáveis sobre K, tá? Um nome um pouco comprido, mas a gente pode sempre interpretar esse carinha aqui, esse K de x, como sendo, então, o conjunto de todos os polinômios formados a partir dessas variáveis, tá? E o produto entre esses dois polinômios, a gente vai fazer da seguinte maneira. Então, se eu pegar um polinômio que está em K de x e multiplicar por outro polinômio que está em K de x, simplesmente a gente tira o parênteses, ó, e multiplica todo mundo. Dessa maneira, tá? E o A, aqui na minha apresentação, vai ser considerado uma álgebra associativa com unidade sobre K. Bom, esse nome já assusta, né? Álgebra associativa com 1 sobre K. Pessoal, uma álgebra de novo, é um conjunto que tem uma certa estrutura dentro dele, tá? Não precisa se preocupar. Se vocês lembrarem, quem já fez aqui dos alunos, que já fez o curso de álgebra linear, vai lembrar que lá em álgebra linear a gente define o que é um espaço vetorial. Acredito que a maioria já saiba o que é isso. Uma álgebra é um espaço vetorial munido de mais uma operação, tá? Mais uma operação a gente chama de operação produto. Eu nem vou definir o que é uma álgebra, mas só para quem quiser assim ter mais ou menos em mente o que é. Mas é um conjunto que satisfaz uma série de propriedades, né, em suas operações. Uma álgebra, basicamente, é isso, tá? Então, assim, pessoal, eu estou mostrando para vocês esses conjuntos de maneira bem geral, para mostrar como realmente é feito, né? Porque em matemática a gente sempre procura fazer de uma maneira mais geral possível as coisas, né? Mas para quem tem curiosidade, pode pesquisar, pode se aprofundar, né? O importante é a gente ter uma noção do que se trata. Então, um polinômio em K de x, né, na álgebra associativa livre, livremente gerada pelo conjunto x, eu vou tomar um polinômio aqui e há uma álgebra. E a gente vai dizer que o polinômio nas variáveis x1, xn é uma identidade polinomial para a álgebra se, sempre que eu substituo, né, troco essas variáveis por elementos da álgebra, ele se anula, tá? Ele se anula. O polinômio tem que sempre se anular. Então vejam, pessoal, que no exemplo anterior, o T2 de K, o Tn, de uma maneira geral, é uma álgebra, tá? Tem estrutura de álgebra. As matrizes têm estrutura de álgebra. Os números reais têm estruturas de álgebra, tá? Então, são exemplos de álgebras. E a gente mostrou o quê? Que sempre que a gente substituía essas variáveis por elementos de UT2, se anulavam. Ou seja, esse polinômio é uma identidade polinomial para o T2 de K. Nesse caso aqui, a álgebra A seria o T2 de K, nesse exemplo particular, e o polinômio seria o produto dos dois comutadores, né? Bom, então agora a gente sabe o que é uma identidade polinomial, né? Que é o que dá nome aí à área de pesquisa, né? PI álgebra, né? Que vem do inglês polynomial identities, né? Então, identidades polinomiais para álgebra, né? Então, exatamente isso já sai o nome aí da área de pesquisa, PI álgebra. Bom, a gente descobriu aqui uma identidade polinomial para o T2 de K, certo? Que é o produto de dois comutadores. Bom, mas eu pergunto, quais são todas? Quais são todas as identidades? A gente encontrou uma. Quais são todas? Bom, esse polinômio a gente viu que era. Se eu multiplicar do lado esquerdo, do lado direito, e trocar as variáveis por polinômios, isso aqui ainda é uma identidade polinomial para o T2. Olha que curioso. Então, eu posso multiplicar a esquerda por um polinômio, posso multiplicar a direita em ambos e tomar combinações lineares disso, ó. Então, aqui eu multipliquei pela esquerda, multipliquei pela direita, troquei variáveis por polinômios, troquei variáveis por polinômios, e tomei combinação linear, ou seja, multipliquei também por mais gente com essa mesma cara, né, com essa mesma estrutura. E também vai ser identidade, tá? Então, isso que é um fato bem curioso. Aí, uma nova pergunta. Bom, tá cheio de perguntas essa apresentação, né? Se eu conheço um conjunto S de identidades polinomiais para uma álgebra A, como que eu consigo obter novas identidades? Tá? Então, essa é uma pergunta aqui que eu fiz. Bom, então, se F é uma identidade que está nesse conjunto, né, de identidades, eu tomei uma. É uma identidade para a álgebra A. Então, se eu multiplicar a esquerda por um polinômio em K de x, se eu multiplicar a direita por outro polinômio em K de x,
ou se eu trocar as variáveis por polinômios que estão em K de x, isso aqui ainda é uma identidade. E o conjunto que satisfaz essas propriedades, a gente dá um nome, tá? É o chamado de T ideal gerado por S. Então, eu peguei um subconjunto aqui de polinômios, né? E tomei o subespaço gerado por multiplicar a esquerda, a direita e trocar variáveis por polinômios, que foi o que foi feito nesse exemplo aqui, ó, gente, ó. O que eu fiz aqui, ó? Multipliquei a esquerda e a direita por polinômios e troquei as variáveis por outros polinômios. Tomei combinação linear. Então, um conjunto que satisfaz essa propriedade, a gente chama de T ideal gerado por esse conjunto, tá? Então, T ideal, esse conceito também é muito importante. Então, é fácil de gravar, né? Eu pego uma identidade, multiplico a esquerda, a direita por polinômios e troco as variáveis por polinômios. Aí dá uma confusão, né? Várias somas e produtos de polinômios, mas isso a gente chama de T ideal, gerado por S, né? Por esse subconjunto de K de x. Bom, pessoal, agora a gente já tem, a gente já consegue responder quais são todas as identidades de UT2, tá? Se um corpo K ele for infinito, como por exemplo é o corpo dos números reais, né, que é um corpo infinito, então o T ideal de K de x gerado por esse aqui, esse produto de dois comutadores, ele é o conjunto das identidades polinomiais de UT2, tá? Ele forma todas as identidades. Então, a partir dessa identidade, eu consigo todas. De que maneira? Multiplicando a esquerda e a direita por polinômios, trocando variáveis por polinômios e tomando combinações lineares disso, né? Então, eu, a partir dessa, consigo todas as identidades polinomiais de UT2 com entradas no corpo K, desde que o corpo K seja infinito. Essa informação aqui é muito importante, tá? Então, por exemplo, R é infinito, os irracionais é um corpo infinito, né? Então, tem que ter essa hipótese. Mais ainda, pessoal, de maneira mais geral, Maltsev e Sidorov, eles provaram o seguinte teorema. Se o corpo K ele é infinito, então o T ideal de K de x gerado por esse produto aqui, né, esses comutadores, é o conjunto das identidades polinomiais de UTN, para qualquer n. Então, por exemplo, para UT3, então as matrizes triangulares superiores de tamanho 3 por 3, o que eu faço para saber o T ideal que gera todas as identidades? Eu multiplico simplesmente isso aqui por mais um comutador, né? x5 vezes x6, né? E assim por diante, para qualquer n. Então, esse resultado aqui é muito interessante, né? Ele me dá o T ideal que gera todas as identidades polinomiais de UTN. E é legal isso, pessoal, porque um das frentes de pesquisas em TI teoria é a gente descobrir identidades polinomiais para álgebras, tá? Quando eu falo identidades polinomiais, eu estou falando de T ideal mesmo. A gente quer buscar um conjunto de identidades que geram todas as outras. Isso é uma das grandes frentes de pesquisa, né, nesse sentido. Então, por isso que esse resultado aqui é bem legal. Bom, aí eu já estou começando a entrar um pouco na minha área de pesquisa, né, que eu estou tomando um corpo finito. Aí já complicou um pouco, né? O que é um exemplo de um corpo finito? Bom, pessoal, eu não sei se vocês já viram, mas quem faz aí um pouco mais avançado no curso de matemática, já ouviu falar dos ZPs, né? Aqueles corpos, né, que quando o P é primo, né? Por exemplo, o Z2, o Z3, né? Um corpo, são exemplos de corpos finitos. É um pouco mais avançado já. Mas eu vou listar aqui uma propriedade de corpos finitos que realmente nos interessam, para a gente continuar aqui a nossa apresentação, tá? Então, eu vou supor que o corpo K, ele é um corpo finito com Q elementos, tá? Aí, eu coloquei uma observação aqui, como o corpo menos o zero ele é um grupo, que é uma outra estrutura, eu nem vou entrar muito nesse sentido, mas ele satisfaz a seguinte propriedade: qualquer elemento elevado a Q menos 1, notem que Q é a quantidade de elementos do corpo. Então, por exemplo, se o corpo tem 4 elementos, aqui eu estou levando a 3. Se o corpo tem 5 elementos, aqui eu estou levando a 4, né? Como o corpo é finito, eu consigo fazer isso. Então, sempre dá 1. Sempre dá 1. Para todo alfa que está no corpo, menos o zero. Não pode ser o zero, tá? Então, em particular, se eu multiplicar por alfa ambos os lados dessa equação, eu tenho que alfa na Q é igual a alfa. Para todo alfa que está no corpo K, desde que ele seja finito com Q elementos, tá? Então, essa propriedade aqui que eu falei para vocês, que ela é muito importante, que eu gostaria de enfatizar.
se o corpo K ele é finito, com que elementos, então essa propriedade sempre é válida. E é isso que eu gostaria de enfatizar do fato do corpo K ser finito. Então, um elemento do corpo menos o zero, elevado ao seu número de elementos, né? Aqui, sempre dá ele mesmo, tá? Bom, então, vamos olhar de novo para o T2, né? O T2 a gente já está habituado, já sabe direitinho o que que é. Se eu pegar uma matriz A, triangular superior em UT2 de K, A elevado a Q, lembrando que Q é o número de elementos do corpo K aqui, menos A, vai ser uma matriz estritamente triangular superior. Estritamente, quando fala estritamente, significa que tem zero na diagonal. Vejamos por quê, pessoal. Olha aqui. Então, eu peguei A, né, como a gente já está habituado, A11, A12, aqui é 0, aqui é A22, né? Quando eu elevo a Q, ou seja, quando eu faço A vezes A vezes A vezes A, Q vezes, o Q entra na potência na diagonal. O Q, ele entra aqui. A diagonal fica A11 elevado a Q, A22 elevado a Q. Vocês podem fazer isso, tá, pessoal? Peguem uma matriz 2 por 2 e multipliquem por ela mesmo. Vocês vão ver que o quadrado vai entrar na diagonal. Se vocês multiplicar de novo, o cubo vai entrar na diagonal. Então, ela satisfaz essa propriedade. Mas, devido a esse fato aqui, qualquer número do corpo elevado a Q dá ele mesmo, e o zero também, né? Porque 0 elevado a Q é 0. Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? Então, esse elemento aqui não necessariamente é nulo. E A elevado a Q é igual a A11 elevado a Q é igual a A11, né? E A22 elevado a Q é igual a A22. Ou seja, quando eu faço A elevado a Q menos o A, ou seja, essa matriz menos o A diagonal zero, né? Porque os elementos da diagonal vão ser iguais, né? Vão ser iguais. Então, como conclusão, se A e B são duas matrizes que estão em UT2 de K, quando eu faço o produto de A elevado a Q menos A vezes B elevado a Q menos B, dá zero. Por quê? Porque quando eu faço essa, zero a diagonal. Quando eu faço essa, zero a diagonal também. E o produto de duas matrizes aqui, de tamanho 2 por 2, né? Multiplicadas, ambos com a diagonal nula, dá zero. Ou seja,